Oi, gente, seja bem-vindo aqui ao canal Só Deus é o Senhor. Hoje nós vamos aqui falar sobre o arrebatamento. Nós vamos assistir hoje um vídeo aqui do Ivan Lima, certo? E eu vou soltar aqui o vídeo e vocês assistam aí, certo? Desde os primórdios da humanidade, existem pessoas que dizem prever o fim do mundo. Quem é cristão sabe exatamente quando isso acontecerá. Segundo a Bíblia, ocorrerá um processo pouco antes do anticristo chegar. E então começará o Apocalipse. Bom, mas não poderia o anticristo já estar vivendo entre nós? Diante de tudo que vivemos aqui na Terra, como guerras, pragas e fome, não poderíamos já estar vivenciando o Apocalipse? Muita gente acha que sim, e é sobre isso que eu irei falar hoje. Mas antes de começar, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e para ativar o sininho bem ao lado do botão em que você se inscreveu. Assim, você receberá todas as notificações dos nossos vídeos. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na constância em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, entrei em êxtase, no Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o a 7 igrejas. Você tem ideia de onde foi que eu tirei esse trecho? Quem já leu a Bíblia deve saber que eu estou falando de um dos primeiros relatos de João de Patmos, um dos 4 evangelistas. Enquanto esteve exilado em uma caverna na ilha de Patmos, João teve algumas visões sobre o que aconteceria no Apocalipse. Segundo ele, 4 cavaleiros, que inclusive eu já falei sobre eles aqui no canal, irão surgir para espalhar fome, doenças, guerras e morte. Depois, muitos anjos irão tocar as trombetas, que irão anunciar castigos e catástrofes em todo o mundo. Em seguida, cenas assustadoras acontecerão, com trovões e relâmpagos por todos os lados. As descrições de João dizem que cairá na terra granizo e fogo misturados com sangue, e uma grande montanha ardendo em chamas será lançada no mar. O nosso planeta será assolado por terríveis pragas, com gafanhotos que irão se espalhar por todos os lugares. Em um dos trechos mais assustadores do Apocalipse, João teve a seguinte visão: foi-lhes dito que não danificassem a vegetação da terra, nem as ervas, nem as árvores, mas somente as pessoas que não levassem na fronte a marca do selo de Deus. Não lhes foi permitido matá-las, mas sim atormentá-las durante 5 meses. E a dor que causavam era semelhante à dor da picada do escorpião quando morde alguém. Segundo João, acontecerão coisas tão terríveis que muitas pessoas vão procurar a morte, mas não a encontrarão. O Apocalipse ainda prevê o caos surgindo entre o bem e o mal, no caso, entre Deus e Satanás. O exército do mal será comandado por um anticristo, e é exatamente aqui que eu queria chegar. João declara o seguinte na primeira epístola, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. A palavra anticristo, em seu sentido original, pode ter 2 significados. Um deles é contra Cristo,
no sentido de uma pessoa ou um certo poder estar em oposição ao trabalho de Cristo. O segundo significado é em vez de Cristo, que nesse caso seria no sentido de uma pessoa ou um certo poder tomar o lugar de Cristo ou tentar se passar por ele. Também foi revelado que, além da vinda de um anticristo especial, outros anticristos poderão surgir ao longo dos anos. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19 e 26, é afirmado o seguinte: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. As palavras de João deixam claro que os anticristos são falsos cristãos que haviam se separado do grupo dos verdadeiros crentes e que são mentirosos por afirmarem que Jesus não era o verdadeiro Messias. Ainda na primeira epístola de João, ele faz a seguinte afirmação no capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Por fim, na segunda epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Até aqui deu para entender exatamente o que diz a profecia do anticristo, não é? De forma resumida, uma série de eventos acontecerá antes do juízo final. Um desses acontecimentos é a chegada do anticristo, um falso profeta que diz ser a encarnação de Jesus e que arquitetará um plano maligno para destruir a humanidade. Se você entendeu a profecia de João de Pátimos até aqui, então ficará mais fácil compreender os próximos raciocínios. Como saberemos se o anticristo estará entre nós? Essa é a grande questão de toda essa história. Ninguém pode prever quando ele começará a agir, mas muita gente acha que os anticristos já começaram a colocar o plano em ação para que, no momento certo, o anticristo principal, no caso, o demônio encarnado, comece a agir. De fato, basta analisar quantas pessoas já disseram ser a própria encarnação de Cristo para concluirmos que muitos anticristos já viveram entre nós. Na Sibéria, um homem chamado Sergei Torop, que prefere ser chamado de Vissarion, diz ser Jesus. Em 1992, com o fim da União Soviética, Sergei adotou um visual de Messias e foi convencendo diversas pessoas de que era o Jesus Cristo que havia retornado. Ele fundou um movimento chamado de Igreja do Último Testamento e criou uma comunidade em que as pessoas produzem sua própria comida, mas são obrigadas a doar 10% dos seus ganhos para a igreja. Além disso, Vissarion também orienta as mulheres a serem donas de casa e a aceitarem uma segunda esposa para seus maridos. David Scheller é um ex-oficial britânico do MI5, que abandonou o serviço secreto quando descobriu, segundo ele, que a agência de serviço de inteligência do Reino Unido estava coordenando a Al-Qaeda. Em 2007, enquanto estava sob efeito de cogumelos alucinógenos, um espírito surgiu e revelou a David que ele era a reencarnação de Cristo. O curioso é que, às vezes, ele se veste de mulher e se torna Dolores Kane. Haile Selassie foi regente da Etiópia de 1916 a 1930 e imperador de 1930 a 1974. Diferente dos outros indivíduos citados, ele nunca afirmou ser o Messias, e nem Jesus. Porém,
ele inspirou a criação da religião Rastafari, o que fez muita gente achar que ele era a encarnação de Jah, no caso, Deus, ou mesmo a reencarnação de Jesus. Jim Jones foi fundador e líder da seita Templo dos Povos. Se você conhece a história desse falso Messias, deve saber o quão trágico esse caso termina. Após ter problemas nos Estados Unidos, Jim Jones levou sua seita para a Guiana. Ele acusava o governo do país norte-americano de ser o anticristo, em rápida marcha em direção ao fascismo, e defendia que o capitalismo era o regime econômico do anticristo. Apesar dele nunca ter afirmado publicamente que era o Messias, nos seus últimos meses de vida, sua seita já admitia que ele era o Cristo reencarnado. Ele liderou um suicídio em massa, matando 900 pessoas. Esses são alguns exemplos de pessoas que afirmam ser a reencarnação de Jesus. Mas ao longo da história, até mesmo o Papa foi acusado de ser o anticristo. Martinho Lutero, João Calvino e outros inúmeros protestantes consideraram o cargo do papado o anticristo. Alguns protestantes já sugeriram alguns papas em específico como o anticristo, como o Papa Leão X e o Papa Bento XVI. Muitos estudiosos bíblicos também acreditam que o número da besta citado em Apocalipse seja uma referência numérica ao imperador Nero, cujo nome em grego, quando transliterado para o hebraico, mantém o valor de 666. Embora não apareça no livro do Apocalipse, Nero tem sido frequentemente considerado o primeiro dos anticristos. Hitler, por questões óbvias, também está na lista de possíveis anticristos, assim como Napoleão Bonaparte, principalmente por causa da sua improvável ascensão ao poder, políticas anticatólicas e fome insaciável de conquistas. Os presidentes dos Estados Unidos também entram na lista. George Bush, por exemplo, foi considerado anticristo quando as forças americanas invadiram o Iraque. Se formos considerar os acontecimentos mais recentes, então podemos também incluir Vladimir Putin na lista de possíveis anticristos. Diante de todos esses fatos e respondendo à pergunta do título, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar que sim, o anticristo já pode estar vivendo entre nós. Mas sabe qual é a melhor parte da história? Segundo as Escrituras Sagradas, apesar de toda a maldade que o anticristo pode fazer contra a humanidade, no final, ele será derrotado pelos exércitos de Deus, sob a liderança de Cristo. Ele pode até estar vivendo entre nós, mas é certo que no final, o mal será finalmente vencido e a bondade prevalecerá. Eu fico por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.